Amém. Graça e paz a todos. Amém. Vamos à palavra de Deus. Abram as Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 3. Segundo livro dos Reis, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 5 até o verso 10. Segundo Reis, capítulo 3, verso 5 ao verso 10. O nosso tema é erro de cálculo. Amém? Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel, e foi e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército e nem para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso querido eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez na tua presença. Obrigado por cada pessoa que está neste lugar. Pedimos que cada uma delas tenha o coração aberto e a mente atenta para ouvir a tua voz. Nós queremos repreender o mal, a seta, tudo que não pertence ao Senhor. Nós rejeitamos e tomamos posse da nossa vitória, que vem através do nome de Jesus. Abençoe a cada pessoa que está aqui, e a todas as outras que estão a acompanhar pelas redes sociais. Senhor, toma este lugar nas tuas mãos mais uma vez. Nós queremos consagrar tudo a ti, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar. Amém. O cálculo, ele é um fator necessário para quem quer realizar qualquer coisa. Qualquer coisa na vida que você for empreender, que você for realizar, que você for fazer, você vai precisar fazer cálculo. Foi isso que Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Jesus disse: qual de vós, querendo edificar uma torre, a torre está aqui só num sentido, as contas dos gastos para ver se teremos como terminar, como acabar. Por isso que o cálculo, ele é um fator necessário. A gente precisa calcular tudo. O texto lido no início é uma história de 3 reis que estão nesse momento confederados, se ajuntaram: o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom. Eles vão sair para guerrear contra os moabitas. Isso porque o rei de Moabe se rebelou contra Israel logo após a morte de Acabe. Quando, na mudança de liderança, a liderança do reino passou para Jorão, o rei de Moabe diz: eu não vou pagar mais imposto. E por causa disso, você vai ver a reação de Jorão aqui, dizendo que quer guerrear contra o rei de Moabe, porque ele se recusa
a pagar impostos. Eles se juntam, os 3 reis, e vão para a batalha. Mas olha o que acontece durante a viagem até o local da batalha. 2 Reis, capítulo 3, versículo 9. Olha o que acontece. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E não havia água para o exército, e nem para o gado que os seguia. Acabou a água no meio da viagem, acabou a água durante os 7 dias, a água acabou, não havia mais água para o exército, nem água para o gado que o seguia. Normalmente, quando um exército sai para a guerra, eles fazem um cálculo de provisões de água e de comida, tanto para os soldados como para os animais. É normal isso. Com certeza, esses 3 exércitos, eles fizeram um cálculo. Só que, pelo visto, fizeram o cálculo errado. E no meio da jornada em direção à batalha, acabou a água. Ou seja, a água foi mal calculada. Calcularam, mas calcularam errado. Agora nós vamos transferir essa realidade para a nossa vida. A nossa vida pessoal, né? Às vezes, na nossa vida pessoal, quantos cálculos que nós fazemos errado. Quantos cálculos que você já fez errado. Você calculou, mas o cálculo saiu errado. Exemplo, nós casamos calculando uma coisa. A gente calcula que casando o casamento vai dar certo. É um cálculo. Mas, às vezes, o cálculo sai errado. Porque ninguém casa para separar, ninguém casa para brigar. Ninguém casa para não dar certo. Você faz um cálculo. Só que o cálculo é errado. Aí daqui a pouco você está separando, daqui a pouco você está brigando, daqui a pouco você está arrependido de ter casado. Nós abrimos empresas fazendo um cálculo de prosperar, de crescer, ganhar dinheiro, mas às vezes o cálculo sai errado. A gente acaba não ganhando dinheiro, perdendo tudo e fechando a empresa. Às vezes, nós nos tornamos crentes calculando que nós vamos viver como cristãos. Eu não duvido disso, que cada pessoa que se torna cristão, que decide fazer parte de uma igreja, tem verdadeiramente uma intenção de viver como um cristão. Faz um cálculo, né, de ser uma pessoa cristã, mas às vezes no meio do caminho percebe que o cálculo foi errado. E aí começa a viver como um não cristão. Às vezes nós assumimos compromisso, calculando que nós seremos fiéis a esses compromissos. Daqui a pouco a gente não consegue ser fiel porque nós fizemos o cálculo errado. Então percebe que a maioria de nós fazemos cálculos e muitos dos nossos cálculos saem errados. Da mesma forma como esses reis calcularam mal a provisão deles e no meio do caminho, a provisão não deu, a provisão acabou, e eu não sei o que acabou na sua vida. Às vezes a gente fala assim, eu vou fazer isso, e eu vou conseguir, e às vezes você não dá conta. Eu vou construir esse negócio, e eu vou... Você sabe que tudo que a gente faz na vida tem uma despesa. Foi isso que Jesus disse aqui. Quem é que quer edificar uma torre, mas não se assenta antes para calcular os gastos? Para calcular os custos das despesas. Qual é o custo dos nossos empreendimentos? A nossa saúde, a nossa família, tudo tem custo. Só que a gente não calcula, daqui a pouco, no meio do processo, a gente perde a família. A gente perde o casamento, a gente perde os filhos, a gente perde a fé. Porque são propósitos mal calculados.
E é por isso que a gente não dá conta. Toda vez que você for fazer alguma coisa, se for projetar alguma coisa, lembra que isto requer um gasto, um custo. Que você vai ter que fazer um cálculo para ver se você dá conta. Para ver se você consegue chegar lá. Você achou que era fácil? Você falou, vou ser feliz. Não conseguiu. Eu vou conseguir. Não conseguiu. Você percebe que nós somos vítimas de cálculos errados? Por isso que essa mensagem é tão importante, né? O que é interessante é que, na maioria das vezes, nós colocamos a culpa em Deus. Quando o nosso cálculo está errado, a gente coloca a culpa em Deus. Foi isso que aconteceu aqui, 2 Reis, capítulo 3, versículo 10. Então disse o rei de Israel, Senhor, o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Eles estão colocando a culpa em Deus, assim como nós fazemos quando as coisas não dão certo. Na nossa vida, nós colocamos a culpa em Deus. A gente diz assim, foi Deus que quis, né? Isso é propósito de Deus, isso é a vontade de Deus. Não, nem sempre, nem sempre. Na maioria das vezes, são os cálculos que nós fazemos errado. A gente acha que vai dar, mas não dá. A gente não consulta Deus. No texto que nós lemos, você pode voltar aos capítulos, você não vai ver em nenhum momento eles consultando a Deus para saírem em batalha contra os moabitas. Eles não consultaram a Deus. Em nenhum momento você vai encontrar isso no texto. Então, o que eles estão dizendo aqui não é verdade, não foi Deus. Como na maioria das vezes é assim, a gente coloca a culpa em Deus e Deus não tem nada a ver com isso. A nossa vida não deu certo, é por culpa nossa. Porque nós assumimos as coisas, nós empreendemos coisas, nós fazemos projetos sem consultar a Deus e não dá certo. Eu quero te falar de cinco itens aqui que normalmente a gente deixa faltar no cálculo. Às vezes você tem que fazer o cálculo, você tem que juntar os itens, você deixa de fora alguns itens, e esses itens que faltam no cálculo acabam atrapalhando a nossa vida. Vou te dar 5 aqui, que está no texto, que normalmente nós deixamos faltar. Número 1, espiritualidade. Existem coisas que vão exigir de nós espiritualidade. Nós vamos precisar de sermos espirituais. Não dá para você ser carnal. Tem coisas que você tem que ser espiritual. Você vai precisar de Deus, você vai precisar da ajuda do Espírito Santo. A segunda coisa que muitas vezes nós deixamos faltar nos nossos cálculos é a humildade. Faltou humildade, as coisas não dão certo. Em todos os processos da vida, nós precisamos de espiritualidade e nós precisamos de humildade. Vai ter um momento que você vai ter que ser humilde mesmo. Porque senão você vai ver que vai dar errado. Terceiro item é a fidelidade. Você vai ter que ser fiel àquilo que você propôs. Você vai ter que ser fiel às alianças que você fez. Você vai ter que ser fiel aos compromissos que você fez com Deus. Quarto, instrumentalidade. É outro item que a gente pode ampliar para capacidade. Às vezes, nós não somos capazes. Nós não estamos instrumentalizados para alguns projetos da nossa vida. E é por isso que às vezes não dá certo. E o quinto é operacionalidade. É o fazer, é colocar em prática. Preste atenção nisso. Espiritualidade, humildade, fidelidade
instrumentalidade, que é a capacidade, e operacionalidade. Agora você vai me perguntar como é que eu consigo fazer esses sons ficarem iguais aqui dentro dos textos, aí não sei explicar. Exatamente é o que tem dentro do texto. São esses 5 itens que eles deixaram para trás. E que eles terão que recolocar no cálculo. Ou seja, para consertar as consequências dos nossos erros de cálculo, o que nós vamos precisar? Vamos precisar disso aí. Muitos que estão aqui estão sofrendo porque calcularam mal. Fizeram uma previsão errada. Acharam que ia dar certo e não deu. Saiu errado o resultado. Estão tristes, desistentes, desanimados, desmotivados. Não por culpa de Deus, é porque você não fez o cálculo certo. Você achou que era fácil ser casado, né? Você achou que era fácil. Você achou que era fácil ter filhos. Você achou que era fácil ser cristão. Você achou que era fácil. Você é da igreja. Você cristão. Vou enfrentar o diabo. Você achou que era fácil? Era simplesmente você decidir levantar uma bandeira do cristianismo e o diabo ia te deixar quieto? Você achou que você poderia ser um ministro? Você achou? Cálculo errado. Como consertar agora as consequências dos nossos erros de cálculo? Aqui. A gente vai ter que colocar isso para dentro. Olha que interessante esse texto. Nós vamos precisar, número 1, de espiritualidade. Nós vamos ter que nos tornar espirituais. Nós vamos ter que levar a sério as coisas de Deus. Nós vamos ter que valorizar as coisas de Deus. Nós vamos ter que confiar em Deus. Porque a gente achou que podia fazer sem confiar nele. Sem consultá-lo. Sem perguntar para ele como fazer. 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Olha só, enquanto um rei está colocando a culpa em Deus, o outro rei, Josafá, ele vai dar uma indicação certíssima. Ele disse: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Era servo de Elias. Existe um profeta de Deus, que é a boca de Deus, que nós podemos consultar a Deus através dele. Ou seja, agora os 3 reis precisam se voltar para Deus. Porque antes eles acharam que não era importante consultar a Deus. Eles acharam que poderiam fazer qualquer coisa na vida sem passar pelo direcionamento de Deus. Mas agora eles são forçados a voltar para consertar as coisas. A gente vai ter que sair da normalidade, da materialidade, para a espiritualidade. Você quer consertar as coisas? Você quer consertar as coisas? Vá para Deus. Busque a Deus. Busque as coisas de Deus. Ouça o que eu estou dizendo. Se você quer consertar as coisas, se você quer consertar as consequências do seu erro de cálculo no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, no seu ministério, vá agora a Deus. É o número 1. Porque você vai precisar de espiritualidade. Quanta gente que sofre por causa disso. Eles fazem as coisas, eles inventam as coisas, eles constroem propósitos e não dá certo.
porque não tem a direção de Deus. E o que acontece depois que as coisas não dão certo? As pessoas são obrigadas a voltar a Deus. Elas vão buscar a Deus, elas vão buscar o direcionamento de Deus para saber por que deu errado e como consertar. Por isso que Josafá disse: não tem um profeta aqui do Senhor? Por que não buscou antes? Para que consultemos ao Senhor, para que a gente pergunte para Deus, para que a gente possa pedir a direção a Deus daquilo que nós queremos fazer. Você falou com Deus quando você começou a namorar? Falou não? Você falou com Deus quando você resolveu abrir aquela empresa? Você falou com Deus quando você foi montar aquele negócio? Você consultou a Deus quando você decidiu seguir por aquele caminho? Você consultou? A maioria de nós não consultamos. Por isso que o cálculo está errado. A gente se vê em situações que a gente não consegue dar conta. Meu Deus, eu achei que isso era fácil, eu achei que isso era simples. Eu cometi alguns erros de cálculo ministerial. Logo que me tornei pastor, eu não sabia totalmente qual eram os custos disso. Era muito novo. E esse erro de cálculo custou caro para mim. Muito caro. Porque eu achei que era mais simples. Eu achei que era simplesmente ter um microfone na mão e um monte de gente sentada ouvindo. Eu cometi erro de cálculo. E demorei muito tempo para consertar isso. Eu amarguei mais de 15 anos por causa desses erros. A gente acha que as coisas vão dar tudo certo, em nome de Deus. A gente pensa que vai ter todo o apoio que precisa. A gente acha que em nome de Jesus, as coisas assim, né? Vai abrir tudo de uma vez, mas não é assim. A gente pensa que todas as pessoas serão boas, que elas virão para a igreja simplesmente dependendo de ajuda, elas nunca virão para atacar. Elas nunca virão para destruir. Eu subestimei isso. Eu ouvia falar dessas coisas, mas eu não acreditava que alguém poderia sentar dentro de uma igreja para ouvir a sua mensagem e depois falar mal de você. Eu nunca imaginava isso. São os custos. E a gente agora gasta tempo consertando esses erros de cálculo. A exposição da família, da gente, o sofrimento da família, tudo isso. Por isso que é muito importante consultarmos a Deus sobre qualquer coisa que a gente for fazer. A gente ora, coloca diante do Senhor antes de dar a resposta. Até para fazer uma viagem. Sabia? A gente ora, coloca diante de Deus. E você vai perceber que quando você ora, logo após a sua oração, ou a porta fecha ou a porta abre. Às vezes a porta fecha. Aí você fala, por que fechou? Porque você orou. Quando você ora, você não tem que ficar discutindo. Você não orou? Então se contente com a porta fechada. Você não orou? E fulano saiu da sua vida? Você não orou? E você teve que sair daquela empresa? Quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, você tem que confiar em Deus. Porque Deus está fazendo melhor por você. Pastor, mas eu orei, de repente o diabo foi... Não, quando você entrega nas mãos de Deus, quem é o diabo para tirar das mãos de Deus? Você acha que o diabo consegue? Ele consegue tirar das mãos de Deus? Aquilo que você coloca nas mãos de Deus, não consegue. Então, quando você ora ao Senhor, você coloca o seu caminho diante do Senhor, você tem que descansar e se conformar com os desdobramentos. Isso é maturidade. Porque às vezes é necessário perder para a gente poder ganhar muito mais.
Às vezes algumas coisas têm que sair da nossa vida para que coisas novas possam entrar. Às vezes um móvel tem que quebrar o móvel velho para que você tenha coragem de comprar um novo. Às vezes você tem que ter uma igreja vazia para você aprender que você precisa melhorar espiritualmente. Amém? É importante confiar em Deus depois que nós entregamos a Ele a nossa vida. Número 1, para consertar as consequências dos nossos erros de cálculo, nós vamos precisar de espiritualidade. Saia da normalidade, da materialidade, que é a carnalidade, e entre na espiritualidade. Amém? Número 2, você vai precisar de humildade. Como é difícil as pessoas reconhecerem que elas calcularam mal, né? Como que é difícil você admitir que você calculou mal, que o cálculo errado foi seu. Como é difícil. A gente precisa tirar o nosso ego fora de cena. Se precisamos de ajuda, nós temos que ser humildes, não importa a nossa posição, não importa a nossa estatura, o degrau que nós estamos. Se erramos, se algo em nós não está funcionando, nós temos que ser humildes. Às vezes a nossa guerra é uma guerra de ego. Olha para o versículo 12, que interessante. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor, está com Eliseu. Então, o rei Israel, o rei Josafá e o rei de Edom fizeram o quê? Desceram a ter com ele. Para viabilizar a humildade, os reis vão precisar descer. Deus sabe da sua posição. Deus sabe da sua condição. Deus sabe da sua estatura. Mas se você quer consertar o seu erro de cálculo, seja humilde, desça. Qual o problema de um rei descer? Os reis não desceram? Os reis desceram. Você vai ter que sair do seu trono para descer. E descer significa ser humilde. Pastor, mas eu sou uma pessoa espiritual. Mas não deu certo, irmão. Não deu certo. Você é tão espiritual que você não conseguiu ajudar nem a sua casa, irmão. Seja humilde. Por favor. Para de ficar defendendo esse ego seu. Mas eu tenho uma posição. Não tem problema. Desça. Mas eu tenho uma formação. Desça a si mesmo. Diga, eu estou errado. Estou precisando de ajuda. Eu não acertei, não está funcionando esse negócio, eu calculei mal, desça. Humildade. São 3 reis. Josafá tem uma personalidade interessante. O Jorão, que é o rei de Israel, tem outra personalidade. E o rei de Edom tem outra. São diferentes, mas todos desceram para ter com Eliseu. Tem coisa que a gente só conquista quando a gente desce. Deus não falou para Jeremias: desça à casa do oleiro e ali falarei contigo? A gente às vezes só consegue abrir os ouvidos para ouvir Deus quando a gente desce. Mas enquanto a gente está assim, nessa posição,
de dura serviço. É interessante a gente ver pessoas que estão perdendo tudo, perdendo a vida, perdendo família, perdendo negócios, perdendo espiritualidade, mas ficam assim. Não há vantagem nisso. Não existe vantagem nisso. Os grandes descem. E os reis aqui desceram. Amém? 3. Se você quer consertar as consequências dos seus erros de cálculo, você vai precisar de fidelidade. Ainda no versículo 13, 14. Vamos para o 13, 14. Eliseu disse ao rei de Israel, falou para o Jorão, rei de Israel. E adivinha de quem ele era filho? Jezabel e Acabe. Filho de Jezabel e de Acabe. 2 idólatras. Vocês lembram da história do Elias contra Jezabel? Vocês lembram da omissão do rei Acabe? Aí Eliseu disse ao rei de Israel, o que tenho eu contigo? Não tem aliança com você. Vá aos profetas do teu pai, e aos profetas da tua mãe. Vá aos profetas de Baal e peça ajuda. Você não quer ajuda? Vá a eles. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Mentira, Deus não falou nada disso. Não está na Bíblia isso. Deus não chamou os 3 reis para entregar os moabitas nas mãos deles. Não falou. Eles não pediram nem direção para Deus. Está contando mentira. E disse Eliseu, vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Eu não ia nem olhar na sua cara, ele falou. Interessante. Parece que o acesso às coisas de Deus está fechado aqui. Mas ele diz, mas porque Josafá, que tem um histórico de fidelidade para com Deus, porque Josafá era íntegro. Josafá respeitava os profetas do Senhor. Josafá era um homem de grande espiritualidade, um homem piedoso. Olha como que é importante ter um justo no meio. Ele disse, se não fosse por causa de Josafá que está junto com você, eu nem olharia na sua cara, porque você é idólatra e filho de idólatra. E vocês têm pecados suficientes para Deus não fazer nada por vocês. Mas porque existe um fiel que está no meio de vocês, entre vocês 3, eu vou agir. Interessante. Como que é importante a fidelidade? É a fidelidade de Josafá que vai garantir a recuperação daquilo que foi perdido. Do resultado dos cálculos errados. Aqui o Eliseu relembrou os pecados de Acabe e Jezabel, que eram os pais de Jorão. Mas o Josafá, ele respeitava, porque era um homem piedoso, um homem que buscava Deus com sinceridade, um homem que valorizava os profetas do Senhor e respeitava a palavra do Senhor. É importante a gente entender uma coisa: Deus não busca perfeição. Amém? Deus não busca perfeição. Porque a palavra perfeito na Bíblia significa maduro. Deus busca coerência. Deus busca coerência.
Josafá não era um homem perfeito, mas era um homem coerente. Tem que ter coerência, porque a gente pode enganar pessoas, mas a gente não engana Deus. Por isso que o Josafá é o exemplo da fidelidade. E isso é muito importante. Quando a gente reconhece que errou os cálculos na vida e que precisa recuperar o que a gente está perdendo. Quarto, nós vamos precisar de instrumentalidade. Eu quero que você preste atenção nisso. Instrumentalidade. Por quê? Segundo Reis, capítulo 3, versículo 15. Olha o que Eliseu disse: ora, pois trazei-me um músico. Um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Interessante. Ele não pediu um instrumento. Ele não escolheu o instrumento. Ele também não escolheu uma música. Ele pediu um músico. A gente precisa analisar esse texto. Vamos falar da instrumentalidade a partir da etimologia da palavra, que é a capacidade de fazer algo com maestria, com um propósito maior. A instrumentalidade é a capacidade de fazer ou manejar algo com maestria para alcançar um propósito maior. Eu sei que você está focado aqui no louvor, na aplicação do louvor. A gente adora. Sim. Nós vamos afundar um pouco mais. Nós vamos afundar no louvor um pouco mais aqui. Porque vai ser muito simples a gente dizer assim: a gente tem que adorar para que Deus possa responder. Sim. A gente sabe disso. Mas onde é que entra a palavra instrumentalidade? Devido ao contexto histórico, esse músico aqui deveria ser um especialista em instrumento de corda. Por causa do contexto da época, seria uma harpa, uma lira ou um alaúde, que são instrumentos de corda. Não importa o que você faça. Tudo que você faz com maestria atrai a presença de Deus, porque a maestria tem uma coisa que Deus ama, que se chama ordem. A maestria tem uma coisa contida dentro da maestria que se chama ordem. O que é a instrumentalidade no contexto de música? Não estou falando agora no contexto de ministração de palavras, mas no contexto de música. É a capacidade de organizar notas musicais diferentes para construir uma harmonia. Qualquer um de vocês que não são instrumentistas, se vocês pegarem um teclado e tocar, vocês não vão conseguir organizar essas notas. Mas a instrumentalidade do tangedor, do especialista, vai organizar as notas que são diferentes e transformar numa harmonia. Amém? Nós temos que ter o poder de pegar qualquer coisa e colocar para funcionar certo, para agradar a Deus. Por isso que quando nós falamos de cálculo certo para você conquistar o que você precisa, a instrumentalidade, a capacidade de fazer as coisas com maestria, é um ponto que você não pode deixar para trás. Faça bem feito sempre. Faça com excelência tudo que você for fazer. Até varrer um pátio, se for preciso. E você terá garantido do seu lado a presença de Deus. Porque Deus ama a ordem. Deus ama a organização. Deus ama a maestria. O que move o coração de Deus é a ordem. E através da música, o instrumentista que foi convidado, ele fez algo que chamou a atenção de Deus. Por isso que é interessante o texto que diz:
Segundo Reis, capítulo 3, versículo 15. Ora, pois, trazei-me um músico. Ele falou, não trazei-me uma música, trazei-me um músico. Trazei-me um tangedor, trazei-me alguém que sabe fazer certo. Que ele já sabe o que vai ser produzido por alguém que sabe fazer certo. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Amém? Como está entendendo? Quinto e último. Quando nós cometemos erros de cálculo, nós vamos precisar de uma fé com operacionalidade. A fé não pode ficar só na mente. A fé precisa também estar nas nossas mãos. Amém? A fé não pode ficar só na nossa mente. Ela tem que funcionar a partir das nossas mãos. Ou seja, a fé, ela é apresentada a partir daquilo que nós fazemos. Por isso que no versículo 16, 17, e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Começa a cavar. Era um período de seca, e eles teriam que cavar muitas covas. Não deu a quantidade, só falou muitas. Qual a quantidade? Depende de cada um, depende do que você acredita, depende da sua fé. E ele disse, porque assim diz o Senhor, não vereis, palavra original, sentireis, vento, porque vento você não vê, você sente. Não sentireis vento, não vereis chuva, todavia, este vale se encherá de tanta água, porque o que faltou foi a água. Esse vale se encherá de tanta água, que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. Quando ele disse, não sentireis vento e não vereis chuva, significa que a verdadeira fé é aquela que acontece mesmo quando nós não sentimos e mesmo quando nós não vemos. Esse é o conceito de fé. Porque às vezes as pessoas querem sentir alguma coisa, as pessoas querem ver algumas coisas, isso que movimenta esse mundo evangélico. Mas a verdadeira fé é a fé que acontece em nós como uma decisão, mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não sente. A gente acredita porque a palavra disse. O Senhor está no meio de nós. A palavra disse, por isso eu creio. Deus me ama. Não posso olhar para as circunstâncias e crer. Eu preciso crer que Deus me ama, porque a palavra diz que Deus me ama. Às vezes você não vai sentir, você não vai ver, mas você vai ter que crer, por causa da palavra de Deus, isso é fé. Bendito aqueles que não viram, mas creram. Aqui Deus não determina o tamanho das covas, e nem a quantidade, porque isso vai depender do tamanho da fé. Só que essa fé é uma fé operacional, é uma fé de cavar covas, cavar buracos. Só que o cara olha no deserto e fala, eu vou cavar buraco aqui para quê? Não vou fazer isso não. Mas por fé, eles começam a cavar buracos, cavar covas. A quantidade de covas que você se dispor a cavar vai determinar a quantidade de água que você vai ter. Se a sua fé for grande, você vai cavar várias covas e covas profundas. Mesmo você não sentindo nada. Mesmo você não vendo nada. Enquanto você está cavando, você olha assim, mas não tem nem sintoma de chuva. Não tem nenhuma nuvem fechada. Como é que eu vou cavar? Esse é o problema das pessoas. Elas não querem fazer porque elas não estão vendo, não estão sentindo. Mas nós temos que fazer, mesmo não vendo e não sentindo, porque Deus mandou a gente fazer. Às vezes Deus fala assim, faça isso, ame o irmão, perdoa o irmão,
Continua lutando. E você fala, eu farei isso. Mesmo que não tenha ventos positivos, ou não estou vendo nenhuma reação boa, nada, mas eu continuo fazendo pela fé. Continue fazendo pela fé. Cave covas, várias covas, e covas profundas, porque isso vai depender do tamanho da sua fé. A gente tem que acreditar, a gente diz, vai dar certo, nós vamos fazer e Deus vai abençoar. Nós vamos lutar aqui e Deus vai abrir aquela porta, nós vamos ser honestos e Deus vai suprir a gente, nós vamos trabalhar duro e nós vamos conseguir vencer. Isso é fé. É isso que Deus quer de nós, que estejamos dispostos a cavar as covas que forem necessárias, mas a quantidade de cova e a profundidade vai depender da nossa mente e da nossa fé. Quem tem fé vai cavar um monte, e covas profundas. O tamanho da sua fé vai determinar a profundidade das covas e a quantidade de covas. Isso vai determinar a quantidade de água. Olha que interessante, o texto diz que, todavia, este vale se encherá de tanta água. Qual a quantidade de água? Dependendo da fé que você tem. Mas que andação, misericórdia. Se encherá de tanta água que bebereis vós, número 1. O vosso gado, os vossos animais, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará a ele os moabitas nas vossas mãos. O que é importante a gente entender é que esse versículo 17 determina várias áreas de preenchimento que você precisa. Às vezes nós precisamos de preenchimento na área das finanças, na área da família, na área da espiritualidade. Nós precisamos, tem tanta coisa na nossa vida que a gente tem que arrumar na nossa vida. Mas ele disse, o vale se encherá de tanta água que você vai beber. Você vai ficar saciado. O gado que você tem vai ficar saciado. É outra área. Os vossos animais, outra área. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também será entregue a vocês os moabitas nas vossas mãos. Vocês vão vencer as guerras, simplesmente por causa da fé que vocês tiveram em cavar. A mensagem aqui para a nossa vida é que nós temos que fazer o que a Bíblia manda a gente fazer. Nós não vamos esperar ver nada e nem sentir nada. Nós teremos a certeza que nós faremos o nosso melhor, nós vamos nos esforçar, no máximo que a gente puder. E dependendo do tamanho da nossa vontade de melhorar, mais profundas serão as nossas covas, os buracos que nós vamos cavar, e a maior quantidade possível. Tem gente que vai ver você cavando e vai dizer, você está ficando doido, você está cavando isso por quê? Você acredita tanto nisso? Você está lutando igual um maluco, você não precisa continuar sendo honesto, você vai dizer, eu creio em Deus, e eu vou fazer certo, eu vou cumprir a palavra, eu vou seguir as escrituras, porque sei que Deus vai me abençoar. Então, nós entendemos, para consertar as consequências dos nossos erros de cálculo, que são muitos, nós precisamos de espiritualidade. Nós temos que sair desse ponto de materialidade, de carnalidade, e começar a entrar na espiritualidade. Buscar a igreja, buscar a oração, buscar ouvir mensagens, espiritualidade. Aí nós vamos ter as respostas, sabe? Nós vamos ativar as respostas de Deus na nossa vida. Nós vamos precisar de ter humildade. Porque às vezes é difícil admitir que nós estamos errados. É difícil admitir que nós erramos, que a gente fez o cálculo errado, que você não fez certo, que você não é tão poderoso como você achava, que você não é tão inteligente como você pensava. Tem que ter humildade. Por isso que os reis desceram. Nós vamos precisar de fidelidade. Nós vamos precisar ser como Josafá, confiar em Deus, ser fiel a Deus, andar com Deus, honrar os nossos compromissos, sabe? Cumprir as nossas palavras, ser zeloso com aquilo que a gente tem que fazer.
assim como o rei Josafá. Nós vamos precisar de instrumentalidade. Fazer bem o que nós sabemos fazer. O que nós sabemos fazer, nós temos que fazer muito bem. Porque isso agrada ao Senhor. Nós vamos melhorar a nossa vida profissional. Nós vamos melhorar a nossa vida profissional. Nós vamos parar de rolo. Nós vamos começar a trabalhar sério, compromisso, cumprindo prazos, certo? Tratando as pessoas bem, sendo verdadeiros, honestos, com maestria, no instrumento que Deus colocou nas suas mãos. Qual é o instrumento que você maneja? Qual é o instrumento que você maneja? O músico maneja o instrumento musical. O pastor tem os seus instrumentos, que é a Bíblia, o seu microfone, a palavra. Os médicos têm os seus instrumentos. Os pedreiros, os pintores, os técnicos, os contadores, os enfermeiros, os advogados, os empresários. Deus te deu instrumentalidade para você fazer bem aquilo que você faz. Deus está te convidando a ser zeloso com a sua vida profissional, com o seu chamado, com o seu ministério, ser cuidadoso. Você vai prosperar muito por causa disso. A nossa prosperidade está na nossa capacidade de fazer bem feito. Porque a gente toca o céu quando a gente faz bem feito. A gente não toca simplesmente as pessoas, a gente toca o céu. Quando a gente faz com maestria, quando nós fazemos com amor, com cuidado, com zelo. A Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Muitas pessoas estão debaixo de maldições, que fazem as coisas de qualquer jeito. Faça certo, faça bem feito, faça com capricho, faça com zelo, estude o que você faz. Como um bom instrumentista, faça tudo certo o que você tem que fazer. É interessante, né? Continua tocando. Não é interessante ele organizando as notas? O que é isso? Isso é maestria. É a capacidade de organizar notas diferentes, né? Não tem nada anotado aqui, está na sua cabeça, né? Se eu for tentar, eu vou bagunçar. Não é a minha instrumentalidade. Se você for fazer o que eu faço, talvez você não faça bem feito. Você não foi preparado para isso, né? Eu lá e você cá. Interessante. Na época também do profeta Eliseu, havia os músicos. Eles não tinham a tecnologia que a gente tem, mas eram tangedores, eram homens preparados e mulheres preparadas. E esses tangedores eram sacerdotes. Quando eles organizavam as coisas que eles faziam, a nossa obrigação é fazer bem feito aquilo que nós fomos chamados para fazer, com maestria. Não se trata de som, se trata de ordem. Não se trata de letra, se trata de ordem. Deus é um Deus de ordem. Deus se comunica com a ordem. E quando você está organizando as coisas, tudo que é ajustado, bem feito, organizado, chama a atenção de Deus. Por isso que Deus, quando fez o mundo, Ele olhava, Ele tinha uma revisão para revisar o seu processo, e a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. Ou seja, viu Deus que foi bem feito o que Ele fez. Processo de qualidade, né? Todas as vezes que Ele fazia alguma coisa, Ele olhava, revisava e falava: uau, ficou bom. Então, a gente tem que entender que Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de organização.
O culto tem que ser em ordem. É verdade? Enquanto um fala, o outro cala. Não é assim. Enquanto um fala, o resto fica sentado ouvindo, fica andando, né? Não deixa passar, né? Eu tenho que fazer bem feito, senão... No cinema fica sentado 2 horas na frente do jogo, né? É totalmente espiritual isso. Mas nós temos que nos educar. Nós visitamos uma igreja junto com os irmãos, acho que tinham 5.000 membros, todo mundo sentado. É cultura, sabe? Igreja grande, rica, todo mundo sentado, prestando atenção na palavra. Isso é cultura. É cultura. Se a gente não souber organizar coisas pequenas assim, a gente vai chegar em coisa grande como? É isso, organiza a sua vida. A gente tem que se organizar até para morrer, né? Põe em ordem a sua casa. A Bíblia diz isso, né, para o rei. Amém, meus irmãos. Por fim, nós temos que ter operacionalidade. Vamos trabalhar, vamos fazer as coisas. Se nós queremos, nós temos que fazer, porque a fé sem obras, ela é morta. E o seu esforço, o seu sacrifício, Deus está vendo e vai te abençoar na medida que você cava as suas covas, os seus buracos, porque você crê que Deus vai fazer nascer água, Deus vai fazer brotar água. E é isso que aconteceu. Deus deu água para eles, porque eles creram, cavaram primeiro, para depois vir a água. Então não pense que a água virá. Você tem que trabalhar, ter fé, colocar a sua fé em ação. Amém? Vocês creem nisso? Fica de pé para a gente orar. O erro de cálculo dos reis fez com que faltasse água para os soldados e para os animais. Errar cálculo faz com que reis passem dificuldade. O nosso cálculo começa buscando a Deus, buscando a direção. Eu quero orar pela sua vida, pelo seu ministério, em nome de Jesus. Pai Santo, eu abençoo todas as pessoas que estão neste lugar, cada uma delas, suas famílias, seus negócios, em nome de Jesus. Que o Espírito do Senhor faça uma obra extraordinária de transformação, de bênção, em nome de Jesus. Eu profetizo águas abundantes na vida de todos, em nome de Jesus Cristo. Que o teu povo seja forte, um povo que cresce, um povo que conquista, um povo que avança. Em nome de Jesus, eu te declaro mais que vencedor. Eu te declaro curado, sarado, próspero, portas abertas para você. Em nome de Jesus, eu profetizo. E quando você recebe essa palavra, celebra o Senhor. Amém. Agora eu quero... Semana passada eu profetizei aqui sobre as pessoas que iam ter uma semana próspera. Eu quero desafiar os caras que prosperaram essa semana para vir aqui na frente. Falei que ia chamar vocês. Quero ver quem vai vir aqui na frente da turma. Pode deixar que você não vai cantar não, fica tranquilo. As pessoas que foram ativadas essa semana com a fé próspera. Quero saber quem vem aqui. Vem, estou esperando vocês que ligaram para mim. Estou esperando. Sai do seu lugar, vem cá. Vem cá. Tem mais gente? Quem foi ativado semana passada com oração e teve uma semana muito abençoada, de portas abertas? Tem mais gente aí? Cadê? Cadê o outro?
Tá faltando gente aqui. Quem mais? Que teve uma semana que pegou, tomou posse da ativação espiritual. Tem mais gente? Enquanto eles estão aqui, vem, sai do seu lugar. Quem é que tomou posse da oração na semana passada, que quer vir aqui ter coragem? O que aconteceu com você essa semana? Bota som aqui para ele. Fala para nós. Eu tenho vendido muito mais do que era normal. Eu tenho aplicado aquilo que o Senhor tem ensinado e tenho prosperado. Feito meu trabalho direito, colocado Deus sempre em primeiro lugar. Eu já acordo, eu já peço a Deus até os clientes que Ele vai me mandar e que o produto que eu trabalho possa abençoar a vida deles também. Você sentiu uma diferença na semana, quando você ouviu a oração, você tomou posse? Com certeza. A semente cai no coração, né? E foi uma semana boa. Mês bom. Que legal. E aí, Vinícius, conta para nós. Não tem como ouvir a palavra e não acreditar que ela é uma semente poderosa, né? No trabalho que a gente faz com sinceridade, com humildade, colocando sempre Deus na frente, né? Essa é a minha caminhada. E o de repente de Deus acontece, né? Você às vezes não pede, eu nem pedi. Eu só oro a Deus e apresento o meu trabalho a Deus, com os desafios que tem lá. E aí eu recebi um convite sem nem eu saber. Não tinha nem como eu pensar. Quando eu vi, já estava registrado no Diário Oficial. Eu recebi uma proposta de Deus de coordenar o meu trabalho lá, uma equipe. Você foi promovido. E é isso aí. Vamos fazer. Você costuma tomar posse da oração? Tomo. Pela fé. Isso aí é verdade. Eu costumo tomar posse da oração. Teve uma galera que me ligou essa semana, pastor, essa semana está uma benção, mas eles não têm coragem de testemunhar. Porque o testemunho edifica as pessoas, né? A glória sempre vai ser do Deus que promove todas as coisas. Aleluia. A gente só vai estar no local para realizar que o nome dele cresça, né? E a gente vai caminhando. É isso aí. Algo que o olho não viu, o coração não sentiu. Amém. Deus preparou para nós. É isso aí. Amém. Em relação à igreja, você fez o cálculo certo? Fiz. Eu estou percebendo agora, de um tempo, né? Que a gente vai amadurecendo e vendo se o cálculo está certo de acordo com a soma no final, né? É isso aí. Amém. Está mais que certo. Glória a Deus. Vamos glorificar Deus, né? Amém. Deus abençoe. Amém, pessoal. A gente tem que tomar posse da palavra, né? Como uma semente na nossa vida, de cura, de restauração. Senão não tem sentido, né? Sempre a gente vem com a fome e fala, Senhor, fala comigo, que essa seja uma semente para o meu crescimento, em nome de Jesus. Amém. Terça-feira, oração, tá bom? Quinta-feira nós estamos na nossa segunda mensagem da nossa maratona Mergulhados. É isso? Está aí a nossa maratona. Toda quinta-feira, todos estão convidados. Na semana passada nós falamos como mergulhar em Deus. E teremos a próxima mensagem agora, na próxima quinta. Amém. Vamos orar para encerrar. Deus, obrigado. Nós queremos te agradecer por esse tempo precioso. Agradecemos pelo retiro dos jovens, que foi uma bênção. Em nome de Jesus, continue a nos guardar, a suprir as nossas necessidades. Senhor, que os inimigos espirituais da nossa alma caiam por terra. Que o Senhor nos fortaleça cada vez mais, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito,
para que nos guardem, nos livrem de todo mal, que tenhamos uma semana de muita prosperidade, de cura, de alegria, de restauração, de renovo, em nome de Jesus. Que a graça de Deus, a unção poderosa do Espírito Santo, o amor de Cristo esteja sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Vamos em paz. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe. Eu escutei sua voz chamando meu nome. Deixou tudo que eu tinha parecido mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livrastes a mim. Me prostro aos seus Quem é como tu, Jesus?